Todos. Agora você vai conferir a segunda reportagem da série Violência contra as Mulheres. Ontem nós mostramos como o número de casos está crescendo em todo o país e, infelizmente, também aqui na nossa região. Na reportagem de hoje, você vai ver que nós conversamos com especialistas, com vítimas, com forças de segurança, para tentar traçar um perfil tanto das mulheres que são vítimas, que são agredidas, quanto dos homens que cometem esse tipo de crime. E todos afirmam, é preciso ficar atentos desde os primeiros sinais de comportamento abusivo. Porque o que eu falei ontem, repito, é por aí que a gente vai começar. A agressão, a violência é o último passo. Os sinais, eles vêm bem antes. Confira aí. O medo que eu tinha é, de morrer, deixar meus filhos aí sem mãe. Medo dele matar mais pessoas, por minha culpa, essa sensação de culpa que a gente cria, gente. Pra ver, por que eu deixei essa pessoa entrar na minha vida? Olha, agora, várias pessoas estão envolvidas e podem acontecer alguma coisa com elas, Então, isso te deixa bem mais triste. Essa sensação de culpa é até difícil da mulher tirar, sabe? O relato é de uma mulher que, ao resolver terminar o relacionamento, quase foi morta pelo então namorado. Segundo ela, um homem agressivo que não gostava de ser contrariado. Ele trancou no quarto dele e me jogou um vidro de álcool. Veio com um vidro de álcool e me jogou. E eu fiquei ali. Ele pegou o fósforo e ficava brincando com o fósforo, E fez tipo uma conchinha com a mão, com fogo ali dentro, por causa do álcool, e ficava brincando. E com isso, depois ele saiu, pegou uma toalha molhada, uma toalha de rosto. A gente se debateu. Foi até eu ficar... fraca, Porque você vai querendo respirar e não consegue, você acaba ficando fraca, Nem sempre relacionamentos são assim, repletos de amor. Em alguns casos, o companheirismo e o respeito dão lugar ao ciúme excessivo e à violência. Para esta psicóloga, o comportamento do homem agressor começa quase sempre da mesma forma. Geralmente, essas pessoas vão iniciar um relacionamento com muita intensidade. Essa mulher pode ser que venha de um quadro de carência, um histórico familiar de extrema mesmo, assim, falta de afeto. E aí ela vai para essa relação carente e esse homem vem suprindo quase que todas as carências dela, Com muita atenção e também começando a controlar demais a vida dela. Então ele vem com muito amor inicial e rapidamente ele quer controlar a agenda dessa pessoa, a rotina da mulher, e ela entende aquilo com amor. Em Divinópolis, o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, acolhe mulheres vítimas de violência. No ano passado, foram cerca de 4 vítimas por dia, todas com histórias semelhantes. Ele não inicia com as situações mais graves de questões referentes à violência física. Ela inicia com questões singelas, até que esta mulher ela fique totalmente dentro de um mundo daquele agressor, vivendo uma relação abusiva. Com base nos relatos das vítimas e nas ocorrências registradas pela polícia em todo o país, o Instituto Maria da Penha, uma ONG de combate à violência contra a mulher, elaborou um guia com o ciclo da violência. Apesar da violência doméstica acontecer em diferentes contextos e com várias características específicas de cada caso, há também muitos detalhes em comum e que podem ser divididos em 3 fases. Na primeira, de aumento da tensão, o homem se irrita com coisas insignificantes e passa a ter acessos de raiva. É quando a mulher começa a evitar situações que possam desagradá-lo, mas nem sempre dá certo. Em seguida, as agressões começam, sejam elas psicológicas, verbais ou até físicas, e não para por aí. A terceira parte deste ciclo, também chamada de etapa do arrependimento e comportamento carinhoso, é uma espécie de lua de mel, marcada por promessas de mudanças em busca da reconciliação. Mas quando a vítima não aceita e resolve pôr um fim ao relacionamento, a situação piora bastante. Magdo Haroldo dos Santos, de 44 anos, era visto por quem o conhecia
como um homem ciumento e possessivo. Ele não aceitou o fim do relacionamento com Edânia Juliele da Silva, que precisou se esconder na casa do ex-marido, Juscelino, pai de 2 filhos dela. Pânico é a palavra certa. Pânico. O tempo inteiro as duas. Elas na minha própria casa, elas ficavam me corrigindo até o jeito do tom da voz. Pânico. O tempo inteiro, muito medo, pânico, pânico. E as ameaças dele não paravam, eram frequentes. Juscelino conta que Edânia voltou para casa ainda com medo e dias depois, ela e a filha, Maria Luísa da Silva, de 12 anos, foram mortas por Magdo. Para quem perdeu a ex-companheira e a filha, a dor é quase insuportável. A dor é muita, é uma tristeza muito profunda, era uma filha muito adorável. Vocês não conseguiriam imaginar o mínimo que fosse da dor que eu estou passando. De acordo com a polícia, o perfil psicológico dos agressores é bem característico. A delegada diz que, na maioria dos casos, os homens querem se impor. São de mulheres que dependem economicamente desse homem ou que têm alguma dependência emocional. A grande maioria delas vem com essa dependência emocional. Elas acham que se ela terminar com aquela pessoa, ela não vai conseguir se reerguer, ela não vai conseguir tocar a vida dela, ela não vai saber o que fazer com os filhos. A Comissão da Mulher da OAB tem um convênio com a Polícia Civil e, em alguns casos, acolhe e orienta as vítimas da violência. Esse medo da violência faz com que elas muitas vezes se calem. E quando elas chegam a procurar a polícia, geralmente é quando a situação assim está num ponto muito grave. Esta mulher, que não quer ser identificada, viveu quase 10 anos em um relacionamento abusivo. Eu tinha muito medo dele, no sentido pela forma que ele me tratava já no começo do relacionamento. Então, toda vez que eu notava que eu falava que eu não estava de acordo com o posicionamento dele, ele mostrava, ele subia a voz. Raquel conseguiu se livrar do relacionamento abusivo que vivia com o ex-namorado. E depois de ser espancada por ele, diz que as mulheres precisam saber identificar os sinais do comportamento violento e buscar ajuda. Eu acho que falta ainda essa rede de apoio, essa força, mas é saber que elas não estão sozinhas, né? Que por mais que seja pequeno, tem sim uma rede de apoio, né? E não ter medo, tem que denunciar mais, a gente tem que ter uma voz mais ativa sobre isso que acontece, né? E cada vez mais uma ajudar a outra. Acho que deu para você ver o quanto, né, é importante esse esclarecimento, esses depoimentos que estão sendo feitos pelas autoridades, mas principalmente pelas vítimas. Mulheres que viveram esta situação, mulheres que estão vivendo essa situação ou pessoas que, de certa forma, participaram de tudo isso, como o caso do Juscelino, que perdeu a ex e uma filha de apenas 12 anos de idade. Esta é apenas a segunda reportagem. E você pôde ver pelo perfil, principalmente, né, como agem os agressores. E aquilo que eu falei, a agressão, ela vai acontecendo de forma gradativa. E não é necessário você, mulher, esperar o pior. No primeiro sinal, nos primeiros sinais, busque ajuda, tome alguma providência. Não fique calada em hipótese alguma. Hoje existem uma rede de apoio no CREAS, grupos de apoio, Polícia Militar, Polícia Civil. Busque orientação jurídica, a OAB também ajuda, porque quando a gente vai protelando as coisas, a tendência é só piorar. Porque chega no final, um pouco depois das agressões, depois que as coisas acontecem, conforme bem trouxe também o Ricardo, tem a questão do arrependimento, que na verdade não existe arrependimento. É apenas uma maneira de apaziguar as coisas, de deixar as coisas mais tranquilas, porque depois
volta tudo novamente. Amanhã, na terceira reportagem, nós vamos falar sobre o amparo oferecido às vítimas e vamos discutir a eficácia das medidas protetivas. Amanhã você não pode perder na nossa terceira reportagem.